Opa, Olá, meu caro. agora deu certo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo beleza? Tudo bom, Carlan? Tudo certo? Tudo beleza. Vamos lá. Legal. Vamos trocar uma ideia aí sobre o futuro das marcas e as tendências dos comportamentos dos consumidores e de consumo para 2022, né? Vamos lá. Vamos lá, que você falou que você Legal. tem um estudo aí bem legal sobre É, isso. saiu um relatório do Euromonitor que tem 10 tendências bem interessantes, né? Vou ler elas aqui, depois a gente começa a conversar. A Vamos primeira é nessa. sempre com um plano B. Depois, agentes do clima. Idosos digitais, aficionados financeiros, a grande renovação da vida, o movimento metaverso, que todo mundo está falando, antigos produtos novos donos, urbanos rurais, em busca do amor próprio e o paradoxo da socialização. O primeiro item, então, sempre com o plano B. As interrupções na Plano cadeia. B. Vou falar um pouquinho, vou ler aqui um pouquinho e a gente fala Por disso. favor. Por As favor. interrupções na cadeia de abastecimento levam às próximas melhores alternativas. Os momentos de escassez nas cadeias de abastecimento estão forçando as empresas a se articularem e fornecerem novas soluções para garantir o acesso dos clientes a produtos e serviços. Então, essa mudança de... A gente está vendo guerra na Na Ucrânia, Europa lá. inflação, todo esse impacto, né? E gera essa... E também a própria pandemia, né? Gerando essas novas necessidades de oferecer produtos novos. Mas eu acrescentaria um item aí também que, de um lado, é bom a gente ter essa busca por alternativas, e do outro lado está trazendo uma prática muito ruim que acontecia nos anos 80 no Brasil, com muita força. E ao longo dos anos foi diluindo depois da entrada do Plano Real, que deu uma estabilizada na inflação, mas que tem acelerado nos últimos tempos. A gente tem visto cada vez mais exemplos, que é a reduflação, né? Você ter produtos que têm redução de tamanho para parecer mais bonitos ou com a mesma aparência, aparecer do mesmo jeito para os consumidores, né? Isso quando você não tem redução de qualidade também, né? Tá tendo muita redução, às vezes, até de qualidade. Sim, sim. Em alguns casos aí. Essa história do plano B, ela é sintoma de uma sociedade que está cheia de buracos, que está Sim. cheia de um esquema econômico que está cheio de buracos ou está cheio de ameaças que podem fazer determinado tipo de produto ou ficar muito caro e muito inacessível, ou ficar literalmente inacessível fisicamente, né? E aí você precisa de plano B, que é o que está acontecendo lá na Europa por causa da guerra e tal, que a gente está, muitos países lá, pegando também plano B para poder consumir negócio de energia e tudo mais. Eu vejo que também apresenta um dilema, uma possibilidade para as marcas que pode se dividir de duas maneiras. Da maneira positiva, é sim, está tendo uma dificuldade nesse momento que as marcas podem enfrentar de maneira criativa, mantendo a proposta de valor ou criando novas propostas de valor, trabalhando com novas cadeias de suprimento, trabalhando com até ingredientes alternativos ou novas receitas, por exemplo, quando você fala de produtos de consumo, ou com novas composições, quando você fala de produtos em geral, né? Mas, ao mesmo tempo, pode também dar margem para a gente que se aproveita dessa situação para roubar no jogo, e as marcas têm que ficar muito atentas, porque a gente tem visto alguns problemas aí, né? Não sei se você chegou a ver a questão do leite moça, que não é leite moça, né? Que não é mais leite Exato, condensado, né? Que agora é uma exato. bebida, é um preparado lácteo com maisena, enfim, Vem com aquela outros história que eu te produtos, né? falei lá da qualidade lá, né? Você pode pegar o pessoal do chocolate, eles estão começando a chamar tudo que é o sonho de valsa, tá virando wafer. Tá pegando um outro caminho ali por causa tributário, sei lá o que que é. Sim, Tá sim. pegando um outro caminho ali meio esquisito também. Sim, para tentar. É Aí complicado aqui, é bem delicado, né? Que é envolve, bem delicado, né? envolve a É demanda das porque pessoas, envolve influências externas e praticamente incontroláveis, mas também envolve princípios e valores das marcas que tem que se considerar, né? é bem complicado, porque se você entra nessa onda e todo mundo tá entrando, você é muito criticado. Você é muito criticado, porque você perde um pouco, né? Você Uhum. perde um pouco. O Gabriel aqui falando o negócio de pagamento de impostos. Grande Sim. Gabriel.
Você pode perder realmente boa vontade das pessoas, né? Se você começa a apoiar isso. E eu, como consumidor, assim, eu fico bem deprimido, né? Aliás, eu ando deprimido esse ano direto, né? Porque não, você vai no supermercado, você sai deprimido de lá, né? Sim, sim. Tá bem diferente e tal. Ó, o Jackson falando aqui, o iogurte hoje é raro. Só encontro bebidas lácteas, um Sim, iogurte aguado, sim. né? Loucura, Sim. loucura, E aí loucura. as pessoas têm que ter, aí do lado, do ponto de vista do consumidor, né, essa questão do plano B é também buscar alternativas, né? Procurar repensar a maneira que está consumindo, né? As pessoas estão muito atentas e as marcas também têm que ficar atentas, porque a partir do momento que se quebra a confiança, né, é muito difícil de se retornar, né? É muito difícil É, é mais difícil de reconquistar, é muito mais fácil quebrar a confiança do que restabelecer a confiança, né? é. E outra, eu vou ser sincero, nós somos mais velhos e, e eu lembro da nossa época, porque a nossa época tem mais um ingrediente ainda. Nós tínhamos uma inflação e as empresas, não sei se tu lembra disso, antes do Plano Real, as empresas preferiam investir em estratégias financeiras, porque você tinha juros altos, você tinha tudo alto, Sim, e do que uma estratégia de mercado competitiva. sim. Eles faziam até o feijão com arroz, na parte de mercado, só o feijão com arroz. E eles faziam, na verdade, ganhavam dinheiro, eles chamavam lá como é que era? No overnight, ganhava naquelas A coisas modelagem lá. o modelo de negócios considerava muita operação financeira, né? Isso é complicado. É, e se a gente caminha do jeito que a gente está caminhando, eu tenho medo da gente ver essa cena de novo, que era uma cena que eu vi quando eu era adolescente, né? Quando eu Sim, era sim, sim. bem A jovem e gente tem que tal, e tomar de bastante repente, cuidado com isso. Nesse cenário tão tomara que complexo não chegue. que a tendência É, não é simplificar. e eu não quero, sério mesmo, cara, não quero voltar para 1990, não, pelo amor de Deus. Eu também não. Legal, vamos para o próximo aqui. Agentes do clima, um mundo de baixo carbono. Com essa questão toda do ativismo verde, né, os estilos de vida baseados no baixo teor de carbono que vieram para ficar. E para conquistar esses agentes do clima, as empresas devem oferecer produtos com certificação de pegada de carbono. A rotulagem transparente de produtos neutros em carbono cria confiança e permite que os consumidores façam escolhas com base em informações. Olha só. Isso aqui é interessante, Interessante, né? né? DJ, como esse negócio do carbono, claro, a gente já escuta isso há algum tempo, mas como isso vai virar uma. Já está virando, né? A gente sempre falava assim que na hora de fazer comunicação, a gente vai colocar fatos da empresa relacionadas ao meio ambiente. Essa história do carbono virou um fato forte, usado muito, talvez até exagerado, porque daí começa uma verdadeira matemática do carbono, né? Sim. Mas é uma maneira de provar por A mais B que a minha empresa está cuidando, né? Sim, de mostrar para isso, porque na verdade as pessoas estão cada vez mais preocupadas. E como trazendo outro contraponto, né, tem toda a questão do ESG como agenda das corporações, Olha, toda essa sim. questão da governança, sustentabilidade, a questão do ambiente, né? Mas ao mesmo tempo isso tem que ser feito, eu acredito que tem que ser feito para valer, tem que ser feito realmente no âmago das empresas, como uma função, entendendo esse novo papel das empresas, que vai além de gerar valor apenas para os acionistas, mas gerar valor para todos os stakeholders, considerando a sociedade e a humanidade, né? Então, essa é um ponto interessante, porque tem alguns exemplos negativos também de empresas que, entendendo essa tendência, apenas usam o ESG ou essa postura de carbono neutro, enfim, ou de carbono negativo, como uma maneira de sinalizar virtude e não de efetivamente fazer a diferença, né? Ou seja, Perfeito. empresas que só mostram na foto, mas quando a gente vai ver essa atitude de ser dentro da postura de respeitar a natureza, representa uma fração ínfima do impacto que essa empresa efetivamente gera, né? Perfeito, perfeito. E não vamos esquecer uma coisa também, né? Em termos de sociedades e tal, tem sociedades em diferentes estágios. Eu acho que tem países aí que a coisa é bem avançada, essa história do carbono, imagina, usada para tudo e tal. E a nossa é uma que tá. A gente até achou que estava mais avançada, mas parece que ela deu uma regredida clássica. Mas eu acho que ela agora ela vai pegar velocidade. Eu percebo isso.
Eu acho Uhum. que agora as preocupações aqui vão pegar velocidade com o passar do tempo, se Deus quiser. E tomara que uma oportunidade também é para que as pessoas tenham, que sejam oferecidos meios das pessoas fiscalizarem isso de uma maneira mais transparente, né? Fiscalizar esse mercado do carbono, ou ter maneiras de efetivamente ver se aquela promessa de carbono neutro realmente é verdadeira, né? E isso pode cada vez mais mudar de verdade a atitude das empresas, né? É verdade. E outra, eu, DJ, falando da nossa velhice mais um pouquinho, eu lembro da década de 90, lembra daquela história ISO 9000 toda Sim, hora, sim, ISO sim, 14000, lembra disso? sim, O ISO 14000, ele é o bisavô da taxa de carbono que você está mencionando hoje. sim, 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 sim. É uma maneira, sim, era um procedimento, era uma série de procedimentos e agora a taxa de carbono como um meio dentro do modelo capitalista de fazer isso acontecer no fluxo de mercado e até ter um conceito interessante, né, que é incorporando as externalidades, né, porque o modelo capitalista tradicional, ele esquece das externalidades, ou seja, eu produzo petróleo no ciclo de consideração de preço, não está o impacto ambiental, não está a poluição, não está nada disso. Só está o preço da captação do produto e do frete e da distribuição. Mais lucro. Uhum. Custo de distribuição Exatamente. e lucro. E a gente precisa incorporar essas externalidades no modelo econômico, né? Boa, boa. Vamos Legal. para o terceiro. Idosos digitais, da Olha resistência só à esse. confiança. Os consumidores mais idosos foram forçados a ficar online enquanto o mundo se fechava. Agora, familiarizados e confortáveis com a tecnologia, os idosos digitais têm autonomia para fazer compras e utilizar os serviços por meio desse canal. As empresas têm a oportunidade de adaptar a sua experiência digital para direcionar e atender às necessidades desse público online expandido. Isso é super tendência, né? As pessoas mudam de atitude, pode ser pelo amor ou pela dor, né? Os idosos Pela foram dor, meio né? pela dor, né? Viram-se obrigados a utilizar ferramentas digitais para ter contato com os netos, para comprar produtos, serviços. Isso é muito bacana, porque tem até aquela frase, tecnologia, que depois dos 35 anos, toda tecnologia nova que surge, a gente já não está preparado, né? Você já não é nativo. Eu tento estender um pouco esse prazo, né? A ideia é essa, mas realmente acelerou muito nos últimos. E hoje, inclusive ontem, foi o aniversário de 15 anos do iPhone original, do Olha lançamento só, do iPhone. 15 anos. Então Olha. é um marco, né? Você pega 15 anos em que a gente está nesse processo de transformação acelerada de adoção de tecnologia pelas pessoas, né? E a pandemia, no final desse processo, consolidando isso e acelerando ainda mais, né? Porque, como muito se falou, né? 5 anos em um, né? Ou mais do que isso nesses 2 anos de pandemia, né? As tendências que estavam para acontecer lá na frente se comprimiram no tempo e estão acontecendo, já estão realizadas agora. Fantástico, fantástico isso e que legal essa história dos 15 anos, porque não dá para negar o quanto isso foi um capítulo à parte, né, para nós todos, ainda mais para quem gosta de marketing e tal, foi um capítulo à parte. E é interessante ele encerrar, quer dizer, o raciocínio encerrar com a história dos idosos agindo com naturalidade, sem aquele estranhamento como era há 5 anos atrás, né, ou 10 anos atrás, onde eles queriam distância, né? Eles queriam distância dessas coisas aí que eu não entendo. Hoje não, eles podem até não serem hackers, né? Não são experts em tudo, mas já estão ali pedindo iFood, já estão fazendo cada vez mais Sim. coisas sem medo de ser feliz, né? E eu digo isso porque eu vejo pelos meus pais e tal, e realmente eles estão dominando bastante. Assim, A eles gente está sabem. numa convergência da simplificação das interfaces e o aumento do entendimento dos meios, né, das plataformas pelas pessoas. Pelo usuário. E tem um dado interessante aqui. Idosos empoderados. A população global com mais de 60 anos aumentará 65% de 2021 a 2040. Agora nós vamos viver um período onde os idosos eles vão ser em grande quantidade mesmo, né? Olha o Gabriel Sim. falando aqui, essa questão eu não estou conseguindo ler direito, talvez você consiga ler melhor do que eu. Essa questão dos 35 anos, depois não estou mais apto à mudança, não tende a ficar cada vez mais tarde por conta das gerações
estarem ligadas às mudanças de tecnologias? O Gabriel está perguntando para Assim, nós. se a gente tiver uma tendência de simplificação das interfaces, que foi o que aconteceu nos últimos tempos, é provável que sim. Mas também tem uma questão do hardware do ser humano. A gente tem um limite cognitivo, tem uma hora em que a gente chega num ponto, na média, e a gente está falando estatisticamente, né? Em que fica mais difícil a gente considerar como nativo aquilo que aconteceu depois que a gente cristalizou a nossa competência. Tem isso. Claro que a gente consegue, né? Em determinadas áreas a gente consegue se puxar. Um médico consegue usar os novos equipamentos, estuda bastante para isso. Né? A gente aqui usa ferramentas novas, ferramentas digitais, a gente tá, né, temos mais de 35 anos, mas na média, estatisticamente tem isso. Eu acredito que sim, é uma tendência, é plausível a gente esperar que essa idade aumente, desde que essas novas tecnologias venham para simplificar, ou elas tenham interfaces, né, e estruturas mais simples de entender, aí a gente consegue estender esse tempo de vida útil da pessoa. Né? Porque quanto maior a disrupção do que vem, aí a frase dos 35 pode permanecer. Sim. Ela pode permanecer, depende do tamanho do abismo, né? Depende do tamanho do abismo. Exatamente. Por exemplo, o que viria, né? Vou chutar aqui, o que viria depois dessa história do touchscreen, do iPhone que fez 15 anos? Talvez seja realmente um metaverso mais hardcore. Sim. Se vier um metaverso mais hardcore, talvez uma pessoa com 40 anos, ela comece a apanhar. Sim. Não é possível. Não é possível. Depende da disrupção. Se for uma coisa incremental, eu acho que a geração do Gabriel, que ele é super jovem, vai pegar e vai em frente. Vai praticamente autodidata, vai resolvendo as coisas. Sim. Agora, se a disrupção for como foi o touchscreen para nós, há 15 anos, que ali foi disrupção, era muito diferente ver informação e comunicar com as pessoas antes e depois do primeiro iPhone. Aí eu acho que a frase dos 35 permanece. Mas, por exemplo, o touchscreen ele veio para simplificar, ele simplificou a interface em relação. Antigamente a gente tinha que fazer curso para usar o computador. E hoje uma criança ou uma pessoa que nunca viu consegue fazer alguma coisa usando. A interface foi simplificada. É nesse sentido que eu acho que facilita, né? Daí facilita. Entendeu? A frase do Gabriel. Perfeito. Né? Legal. Vamos para o próximo. Aficionados financeiros, gestão financeira democratizada. Os consumidores estão ganhando confiança para investir e se tornando experientes em poupar para fortalecer a segurança financeira. Os aficionados financeiros assumem o controle do próprio dinheiro e usam serviços para rastrear as transações que fazem. A alfabetização financeira não está mais restrita às praças de mercados de capitais. As empresas devem fornecer ferramentas e soluções fáceis de usar para fazer com que qualquer consumidor se sinta financeiramente empoderado. Isso é uma tendência absoluta, né? Os produtos financeiros simplificando, o acesso ao capital. Aqui no Brasil a gente teve uma onda bem forte de facilitação do acesso ao capital. Agora a gente até está no momento de que essa onda está recedendo um pouquinho, né? Por conta do mercado que deu uma balançada. Mas a tendência é essa, e novamente, plataformas digitais simplificando o acesso, né? Influenciadores trazendo conhecimento, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado para ter um nível de segurança para as pessoas, eu acredito. Né? Perfeito. Eu estou percebendo, assim, a gente estava falando de iPhone, eu acho que essa história de trabalhar nossa vida financeira, de investimentos e tal, é o novo touchscreen. Ou seja, devagarinho está todo mundo começando a botar as manguinhas de fora. E eu lembro, desculpa, vou falar mais uma vez da nossa velhice, década de 90, cara. Década de 90, você falava com o seu gerente no banco, o investimento era... Nossa, você ficava até orgulhoso quando você tinha renda DI. Você falava, nossa, cara, né? Hoje não, você já tem o day trade, já tem uma série de outras coisas que até é exagerado, a maioria das pessoas não chega naquele ponto, né, de ficar tão obsessivo com essa história, mas tá na ponta dos dedos os produtos financeiros, né? Sim, tem o exemplo aqui,
É como o próprio Nubank, tem o exemplo americano que é o Robinhood, é um sistema de investimento, que teve até aqueles casos das meme stocks, né, que eram as ações em que tinha tanta gente nova investindo sem experiência né, quando o Elon Musk fazia um tweet, todo mundo ia para aquela ação e por aí vai. Pois é, que doido. E, É. o Bitcoin, as moedas de blockchain, os NFTs, etc, etc, também vem nessa onda. Eu acho que num primeiro momento como uma coisa extremamente complicada, mas que já está entrando nesse modelo de simplificação também, porque é fácil. Você entra num site para comprar comprar bitcoins ou qualquer outro tipo de moeda, criptomoeda, você consegue facilmente, né? Então tem um Perfeito. universo de possibilidades aí para esse mercado, né? Do ponto de vista das pessoas, eu vejo assim, né? As pessoas estão sedentas por conhecimento, cada vez mais tem informação, mas ainda são pontos delicados que dão margem à exploração. As pessoas têm que estar atentas, mas tem grandes oportunidades para empresas que queiram trabalhar isso de maneira consistente, honesta, oferecendo valor de verdade para as pessoas e ajudando elas nessa jornada de aprendizado, de desenvolvimento, para terem resultados financeiros melhores ao longo da vida, né? O mito, para mim, o mito do produto financeiro, ele tá se quebrando um pouco. O pessoal tá mais desenvolto, porque a gente sempre teve medo, né, de produto financeiro. Puta, botar meu dinheiro e ele vai sumir e tal. Hoje isso está se quebrando. As pessoas devagarinho estão tendo cada vez mais acesso. Você falou ali do Nubank, eu citaria também a XP. O trabalho que a XP tem feito nesses últimos 10 anos é um trabalho bem interessante, sabe? De Sim, tentar, olha, a coisa está mais perto de você do que você imagina e tal. Bem, bem interessante, gostei. O legal. Gabriel também falando sobre essa história das ações, é tudo algo mais próximo, né? Plataformas mais intuitivas, acessíveis. Show de bola. É isso aí. Legal. O próximo é a grande renovação da vida. Paixão e propósito Opa, impulsionam a ação. A pandemia, opa, a pandemia conduziu os consumidores a uma grande renovação da vida, resultando em drásticas mudanças pessoais e a um recomeço coletivo em relação a valores, estilo de vidas e objetivos. Eu acho que isso passou para todo mundo, né? As empresas devem inovar em bens, serviços e experiências que respondam a esse momento único, juntamente com um marketing que reconheça e abrace a revolução. E aí que eles dão um dado, né? 4 milhões de norte-americanos pediram demissão em julho de 2021 e outros 4 milhões em agosto. Que é olha só. o The Great Resign, que eles chamam, né? A grande debandada, né? As pessoas se demitindo porque, não, eu quero ver o que eu vou fazer da vida. Quero repensar, vamos ver. Será que viver numa caixa de fósforo na cidade vale a pena, né? Esse é o ponto. E como que as Interessante, né? marcas podem se comunicar com esse novo estilo de vida de uma maneira de uma maneira que realmente crie conexões, né? De longo prazo e gere valor ao longo da vida. Perfeito, perfeito. Ó, o pessoal tá falando ainda da XP, da Clear, é esse o nome? Clear? Corretora que faz parte, pertence Que à já tem XP produto, também, né? voltando ali, né? Já tem produto específico para quem está começando a aprender a investir, né, que tem já uma renda discricionária, tem uma sobra de dinheiro para poder investir, buscar ganhos efetivos, né? E como agora a gente está no momento, nos Estados Unidos é bear market, né, que é o momento que o mercado dá uma recuada, é justamente nesse momento que surgem as grandes oportunidades. Olha só. Voltando agora para essa tendência aí do propósito, dá para trabalhar ela, dá para conversar dela em dois níveis: o nível individual e o nível empresarial, né? Primeiro, rapidinho, o nível individual. Juro por Deus, gente, só dá para sobreviver no mundo de hoje se tiver algum propósito, porque senão você perde a fé na vida. É um negócio assim. Pode crer. A pandemia mostrou muito isso, né? E aí não interessa se você é professor, se você é estudante, se você é publicitário, se você é... Não interessa. A gente só consegue sair da cama mesmo
se você tiver um mínimo propósito de vida, senão fica muito mais complicado, né? A pandemia mostrou isso. E empresarialmente falando, isso me lembrou muito aquele plano B, aquela primeira tendência lá. Porque o meu propósito ele vai acabar me guiando, inclusive, diante de armadilhas de Das minhas produtos escolhas, né? piores ou saídas, atalhos mais fáceis. Porque o que o propósito faz? Empresarialmente falando e também individualmente falando. Ele fala, não, atalho não. Vamos fazer direito. Atalho não. Né? O propósito, teoricamente, ele te segura para tu não cair em armadilhas, né? Sim. E isso hoje está muito importante, porque a gente já falou na nossa última conversa, falamos sobre Zeitgeist e tal. Cara, precisa do propósito para você não perder o foco. Porque senão você vai pegar todos os modismos. E as marcas precisam entender isso, né? Claramente, né? Alinhar, definir, alinhar, disseminar e praticar esse propósito para as pessoas perceberem de verdade e essas marcas conseguirem atrair as pessoas que elas querem atrair por alinhamento de propósito, né? Pelo exemplo, pela prática diária, né? Assim a gente constrói valor, né? Legal. Perfeito. Perfeito. Vamos para o próximo. O movimento metaverso, ecossistemas do futuro, simulados e digitais 3D. O mundo digital está evoluindo de reuniões virtuais para realidades 3D imersivas. Os consumidores estão adotando esses espaços virtuais, digitais, para socializar com as comunidades. Marcas no centro do movimento metaverso podem promover a equidade. Esses ambientes imersivos podem impulsionar o comércio eletrônico e as vendas de produtos virtuais à medida que o acesso se expande. Muito legal. Deixa eu te contar uma coisa legal. A PUC, eu estava conversando, até não sei se o Gabriel está aqui ainda, o Gabriel tem uma empresa que trabalha internacionalmente, ele é um cara legal para tu conhecer, DJ. Bacana. A PUC, ela criou salas, ela não desenvolveu ainda essas salas, mas ela criou salas só voltadas para a experimentação de metaverso. E vai ser bem legal, tanto que as salas nem têm dono, elas nem têm dono hoje. Elas estão sendo desenvolvidas tal, e não tem dono, tem apenas uma área ali, eu acho que são várias salas no corredor, para no futuro a gente poder experimentar muita coisa, né? E tem realmente... eu sempre fui, eu não sei se eu sou inocente ou não, DJ, mas eu sempre achei que a realidade virtual ela nunca deslanchou por uma questão de... havia um drive ali de acesso à tecnologia. Para mim sempre foi muito isso, sabe? Talvez até estou sendo inocente, estou resumindo demais o problema. Porque já era para ter, né? Você sabe que a gente já discute realidade virtual e a possibilidade disso nos ajudar há mais de 10 anos, né? Sim, sim. E ela não deslancha, ela fica e vai e para e tal. Na minha opinião, é porque o desenvolvimento ainda não é acessível para as empresas, ou seja lá quem for, e a tecnologia não é acessível. Sim. E assim, a questão da realidade virtual é que ela é meio como o 3D na TV, né? Veio a onda e meio que não decolou. Aconteceu, mas não aconteceu de forma limitada. Eu acho que hoje, de fato, a gente já tem aplicações da realidade virtual em situações específicas, né? Uso profissional, na área médica, na área militar, enfim. No mainstream, ela ainda tem um longo caminho. Tanto que aquela apresentação, né, do Facebook quando virou Meta, era um plano de 10 anos. Porque qual é a diferença? Né? Ele está querendo... o metaverso, na real, ele já existe. Você tem um Fortnite, você tem realidade aumentada num iPhone ou num iPad que tem o LiDAR, que é um sistema de mapeamento de superfície super sofisticado e que você consegue integrar com o ambiente. Mas ainda falta... O que eu vejo é que a visão do Zuckerberg é de uma integração total, é um novo TCP/IP, né? Um novo protocolo geral para essa realidade, para esse metaverso. E isso é um desafio numa escala realmente gigantesca, né? Para você conseguir navegar em todos os lugares meio com a mesma identidade, enfim. Ainda está muito fragmentado.
talvez não seja o Meta quem vai trazer essa solução. E tem uma coisa também aí trazendo a contratendência, né? Ou outro ponto, o contraponto. O Scott Galloway fala que é muito difícil uma tecnologia que gera enjoo em 60% das pessoas hoje ter, uma, ter um sucesso de mercado absoluto, né? Então ainda tem questões do nosso próprio hardware, a gente vai ter que acostumar. Fisiológicas. E aí entra na própria questão da virada das gerações, né? Talvez seja a próxima geração, né? Talvez. Que vai conseguir se acostumar fisicamente com essa nova realidade. Ou a gente vai ter limite de uso, mas efetivamente viver conectado num óculos de realidade virtual ou algum outro tipo de interface, do jeito que a gente está hoje na tela 2D, ainda é um desafio tecnológico. Esse problema ainda não foi totalmente resolvido, entende? Então vai levar um tempinho. Mas as pessoas, assim, do ponto de vista das pessoas, eu acredito que tem demanda reprimida. Essas pessoas querem ser apresentadas essa tecnologia de uma maneira que seja acessível, e isso ainda não chegou lá, ainda não tem o óculos barato, ainda não tem um sistema fluido de fazer. Estão dizendo que a Apple está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Talvez seja, porque há 15 anos atrás, quando o iPhone foi lançado, estava numa situação parecida, né? Pode ser que a Apple quebre esse código e resolva? Pode ser, ela tem tradição de resolver esse tipo de problema complexo. Mas pode ser que não, pode ser que seja uma empresa chinesa revolucionária. Pode ser que seja outra iniciativa, né, que não necessariamente o Meta resolva esse problema, mas tem um potencial gigantesco de mudar de escala, né, de multiplicar por 10 a internet novamente. Muito legal. Muito show. Próximo, vamos lá. Gostei. Esse aí da metaverso é um show. Bem legal. Esse aí a gente já conversou bastante, ainda vai conversar muito por aí. Sim. Antigos produtos, novos donos. Comércio de segunda mão, venda reversa, o e-commerce e marketplace pessoa a pessoa, peer-to-peer. Economizar é a tendência. Nesse cenário, né, os consumidores estão mudando sua mentalidade de possuir algo para uma mentalidade de ter experiências. Sustentabilidade e individualidade estão removendo o estigma associado às compras de segunda mão e impulsionando os marketplaces pessoa a pessoa. As empresas precisam fazer mais com menos. O investimento em iniciativas da economia circular, como programas de reciclagem, aluguel ou revenda, agregará valor enquanto impactando positivamente no meio ambiente. Isso aí realmente é a mesma coisa, né? Isso aí tá uma coisa até, na minha opinião, em atividade. Em atividade, a coisa só vai ganhar mais força ainda. Né? Porque o que eu tenho trabalhando aqui com os jovens, né, nas aulas da universidade, você já percebe. Moda circular é engraçado, eu dou aula de comportamento do consumidor, moda circular todo semestre tem gente trazendo o tema da moda circular. O tema do brechó ganhando força e etc. E como a moda circular é uma tendência que está fazendo um ciclo, porque na época dos nossos avós era a moda circular. A roupa passava de irmão mais velho para irmão mais novo. Né? Normalmente. E as pessoas tinham, né? Era muito mais, as pessoas tinham muito menos roupa e trocavam muito mais. Não era por filosofia de vida, mas era por necessidade que acontecia isso. É bacana a gente ver esse movimento, né? Esta contra-tendência virar tendência, porque é contra o mainstream, né? O mainstream não, vamos produzir produtos novos e vamos jogar para o mercado cada vez mais e vamos fazer as pessoas comprar mais com obsolescência programada ditada pela moda cada vez mais rápida, o fast fashion. É uma tendência que está embutida numa contra-tendência, né? Então, não, a gente traz aqui, vamos conservar mais as coisas, vamos pensar no que consumimos, né? Meio Marie Kondo, pense no que realmente te dá prazer, ou não tem problema nenhum você reutilizar. Não tem problema nenhum você comprar uma coisa de segunda mão, né? Tirar esse estigma. Vamos aproveitar melhor o recurso, pode usar. Tem marcas que fazem isso muito bem, tem a Patagônia que recebe, você pode trocar a peça, né? E eles fazem um retrofit da peça, né, para ela voltar para o mercado, e é super bacana, porque pode existir qualquer motivo que a pessoa enjoou aquilo. Então,
tem um lado muito positivo, né? Para evitar o impacto negativo da moda que acontece. Mas ainda é uma ação que eu vejo como muito reduzida. Ainda não é o mainstream. É uma tendência que ainda pode crescer bastante, né? Perfeito. Perfeito. Bem legal essa tendência. A gente tem um exemplo no Brasil do Enjoei, que trabalha em cima disso, né? Mas que ainda está para se estabelecer, né? Eles abriram o mercado, fizeram IPO, mas ainda estão nesse momento turbulento das startups enfrentando. Mas é um exemplo bem bacana de empresa que oferece essa solução para as pessoas numa escala muito grande e ajuda essa economia da reutilização se manter ativa, né? Perfeito. Legal. O próximo, urbanos rurais, o melhor de dois mundos. Comunidades suburbanas e rurais oferecem moradias mais espaçosas e paisagens mais verdes, atraindo consumidores para fora da área metropolitana. Os moradores da cidade também querem que esses benefícios sejam trazidos para os seus bairros. Empresas que fortalecerem a distribuição do comércio eletrônico, expandirem as linhas de produtos sustentáveis e atenderem os urbanos rurais vão sair como vencedoras. Essa ideia, né, de você oferecer, entender o que as pessoas estão precisando e se conectar com essa demanda, né? Não, e aí tem tudo, né? E tem a busca por natureza, por uma vida uma qualidade de vida maior, melhor, uma coisa um pouquinho menos modernosa, e um pouquinho mais até pacata. Eu acho legal isso aí. Também é um papo que a gente sempre teve, assim, de que, poxa, nas grandes cidades, né, existe uma tendência que às vezes se confirma, às vezes não tanto, das pessoas irem atrás de mais qualidade de vida, tal. Faz todo sentido. Eu consigo perceber, estava vendo esses dias, acho que Globo News ou CNN, e estava vendo condomínios lá em São Paulo, condomínios que estão prometendo um clima, praticamente um clima não rural, mas um clima de... Cara, você está aqui, você vai estar parecendo que está na praia. E você vai estar em São Paulo, sabe? Então, a gente tem essa situação. Uma contrapartida, se falar especificamente de São Paulo, né, depois de um movimento de nano apartamentos, você tá legal, eu posso morar num apartamento que é muito pequeno, mas como que eu tenho uma forma de respirar além disso, né, ou de dedicar atenção plena a uma atividade, né, ou de estar próximo do cultivo de alguma coisa, do contato com a natureza, de uma forma mais fluida, mais orgânica. A gente tem que, inclusive, isso abre espaço para a gente repensar a própria cidade, né? A gente tem que pensar nisso. A gente, no Brasil, inclusive, acontece muito isso. A gente tem, vou dar um exemplo aqui, eu estou em Blumenau, você está em Curitiba, cidades que... Blumenau tem uma vantagem nesse sentido que nós temos muitos morros, e esses morros não foram desmatados. Então, a gente olha para o verde sempre. Mas se fosse plano, estaria tudo... né? Seria muito mais restrita a área verde, né? Então, onde é plano, a gente tem essa limitação também. Então, como que a gente integra as pessoas nisso? Faz com que as áreas verdes que ainda existem possam ser utilizadas pelas pessoas e como as marcas podem se aproveitar para criar oportunidades para fazer com que essa conexão aconteça, né? Em todos os segmentos. No mundo imobiliário, em eventos, em qualquer tipo de área dá para fazer isso. Aqui a Maria está comentando, a questão dos nômades também parece estar crescendo. As pessoas que não têm necessariamente uma raiz fixa. Aí conecta com aquela tendência que a gente falou do repensar a vida e pensar o propósito, né? Muita gente vendeu a casa ou morava num apartamento e falou, por que eu vou viver aqui? Eu vi vários casos durante a pandemia disso. Não, eu vou rodar o mundo. Assim que liberar, eu vou rodar o mundo, né? No primeiro momento, as pessoas foram para o interior para ter um pouco mais de qualidade de vida. E assim que abriram os aeroportos, foram rodar o mundo, né? Porque é uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de se relacionar, né? com a realidade. A gente tem tanta evolução digital que um profissional que tem essa capacidade de maturidade e disciplina consegue estar em qualquer lugar e manter o seu nível de entrega de trabalho, né? Então, é uma coisa bem interessante para quem tem oportunidade pensar nisso e botar em prática. Se tem a chance, faz acontecer.
O Gabriel aqui está comentando, DJ, que o chefe dele, o Rodrigo, que foi também meu aluno lá na PUC, hoje ele tem uma empresa, mora na Holanda, e tem uma empresa que aproxima empreendedores brasileiros ou de qualquer lugar do mundo de mercados. Ele aproxima empreendedores de Olha mercados só. no mundo inteiro. E ele não tem mais residência fixa. A equipe dele está espalhada pelo mundo, né? Maria no Brasil, imagino, mas espalhada pelo mundo. Então ele já tem aí essa visão de propósito aí. Super importante. Legal. Beleza, vamos para a próxima. Tá bom, E vamos aí? lá que estamos indo para o finaleira. Em busca do amor Finaleira. próprio, a individualidade e a autenticidade impulsionam a felicidade. A aceitação, o autocuidado e a inclusão estão na vanguarda do estilo de vida do consumidor. As pessoas em busca do amor próprio priorizam a própria felicidade, sentindo-se confortáveis em sua pele e desfrutando de bens e serviços que elevam seu senso de identidade. As empresas precisam criar conexões profundas com os clientes. Produtos que evocam bem-estar físico, emocional ou espiritual vão repercutir e melhorar a vida dos que estão em busca do amor próprio. Perfeito. Na verdade, é o contraponto àquela sociedade de consumo que ditava as regras de como eu deveria ser e agir, né? E eu acho bem legal. Nossa, na verdade, se isso aí se tornar realmente verdade, eu acho que é um ponto para a humanidade. Eu acho que é a coisa da autoestima em outros níveis que vão, sim, incorporam a beleza, mas tem tudo a mais que vem, né? É a saúde mental, é a relação com as pessoas, é construção de comunidade, são conexões, né? Relacionamentos e por aí vai. Então, acho que para as marcas é uma grande oportunidade de entender isso e ajudar as pessoas na sua jornada de descoberta, na sua jornada de evolução, na sua solidificação da sua autoestima, né? Para a gente realmente ter uma contribuição das marcas para a melhoria da vida das pessoas de forma real. Acho que isso é para marcas que têm propósitos bem definidos. Então, aí a gente começa a puxar as tendências anteriores, né? Que estão olhando para a sociedade, que estão olhando para a humanidade, para o meio ambiente, né? Têm propósito e buscam se alinhar com propósitos. Elas têm capacidade de oferecer para as pessoas uma contribuição que pode ajudar a melhorar a autoestima de uma maneira real, beleza real, vida real, e não só aquela ilusão que era antigamente, né, de apenas a casca. Não. O ser humano por completo, né, independente de qualquer tipo de origem, de pensamento, etc., etc., sem discriminar ninguém, mas de forma inclusiva, né, horizontal, próxima e humana. Né? Boa. E é legal como as dimensões da espiritualidade e da saúde mental têm uma importância que nunca tiveram. Nunca tiveram. A gente sempre foi uma questão muito física, muito beleza física. E hoje a gente percebe que você com saúde mental são buscadas por pessoas, por consumidores de toda a natureza, né? E essa história da espiritualidade também ganhou uma força muito grande. Isso é muito legal. Verdade. Legal. Próximo aqui. O paradoxo da socialização. Um retorno conflituoso à vida pré-pandêmica. Os consumidores estão se aproximando de um retorno à vida pré-pandêmica, de maneiras diferentes, com base em seus níveis de conforto. Alguns consumidores estão ansiosos para retomar suas atividades normais, enquanto outros hesitam, criando o paradoxo da socialização. As empresas devem fornecer soluções integradas e várias opções em todos os canais, sem sacrificar a experiência. Esse é um grande desafio. Sem dúvida. Sem dúvida. E é engraçado isso, que a gente... eu vejo isso no nível individual, né? Hoje nós somos meio esquizofrênicos, assim. A gente quer estar com as pessoas, mas ao mesmo tempo não quer estar com as pessoas. Sim. A gente quer combinar alguma coisa, mas ao mesmo tempo quer ficar em casa. Sim. Tá tão gostosinho aqui, tá confortável. A gente quer ser convidado, mas também não quer ser convidado, porque tá bem legal. É bem doido isso, né? A gente já é meio contraditório. Imagine, Sim. Né? Essa experiência que a gente viveu na pandemia mudou muita coisa realmente, e a gente percebe que as pessoas reagiram de maneira diferente. Então teve gente que realmente voltou
automaticamente voltou ao normal e está se jogando, está lambendo o corrimão, né? Tá E exagerando tem, até, né? e tem as pessoas que estão ainda, né? Boa, mas estava tão bom assim, a gente pode repensar, né? E valorizar as relações numa outra escala, né? E repensar a questão de, vou fazer uma reunião, será que realmente a gente precisa fazer uma reunião presencial para resolver esse problema? Será? Né? E isso vale. Será que assim... Opa, acho que o Carlan caiu. Deixa eu chamar ele de volta. Pessoal, deu um probleminha com o Carlan. Voltou. Opa. Esbarrou no botão. Tá me Meu ouvindo? Deus do céu, que zona isso aqui. Caiu o celular aqui, vou ficar segurando esse troço. Ah, tá. Vou ficar segurando agora. Legal. Mas nós Mas eu estávamos tava... na socialização, né? Estava falando Isso. ali das dificuldades. Então, essa questão, né? Que a gente tem maneiras diferentes que as pessoas estão respondendo a essa volta, né, ao que seria o novo normal, mas não é nada normal, né? A gente tem que rever. E aí tem isso, a volta de modelos híbridos de trabalho, depois do momento que a gente ficou totalmente digital, as empresas ainda estão aprendendo a definir como que elas vão, né? Essa relação ainda está sendo negociada, né? Sim, sim. E quando, vou fazer um evento, legal, mas a gente vai fazer híbrido, vai fazer digital ou vai fazer físico? Depende para quem é, depende do público, depende da experiência. A gente repensar a experiência. No caso da educação, vamos fazer tudo digital? Não, mas será que a gente não pode fazer um modelo híbrido também? Né? Qualquer tipo de transmissão de conhecimento, ou no próprio modelo de trabalho, ou em qualquer tipo de experiência da pessoa com a marca. E aí entra também naquela questão da grande oportunidade para o omnichannel, para a omnicanalidade de verdade. Porque omnichannel é o santo graal, né? As marcas falam, e estão falando isso há, sei lá, 10 anos na NRF, né? Omnichannel, agora é phygital, agora é isso, agora é aquilo, é integração, é híbrido e tal. Mas de verdade, com a tecnologia, com acesso à informação, com uma gestão correta dos dados a partir da criação dessa relação de confiança, respeitando a legislação, LGPD, respeitando a integridade, né, e a humanidade das pessoas, oferecer formas de acompanhar essa jornada independente do local, independente de onde seja. É no mundo físico, você quer fazer no mundo físico? Legal. Você quer fazer no digital? Legal, a gente te acompanha também. Você quer fazer uma mistura dos dois? Não tem problema, a gente te serve. Mas isso é um grande desafio, porque é um super desafio tecnológico. A gente ainda não está lá. É uma tendência, as pessoas querem isso, porque do ponto de vista do consumidor, eu quero o produto do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na sequência que eu quero, no lugar que eu quero, na plataforma que eu quero, no dispositivo que eu quero. E eu quero. Eu acho que... Mas eu vejo um otimismo, porque vai gradualmente, uma questão agora de tempo apenas, para a maior parte dos players de varejo e tal conseguirem fazer um bom trabalho, sabe? Eu acredito que é uma questão de tempo. É claro que o Omnichannel às vezes não tá não é para todo mundo, né? Tem muita empresa que, por algum motivo, por causa do seu porte, etc, etc, ou não, né? Ou porte pequeno, até pode ser mais fácil ser Omnichannel do que uma estrutura gigantesca, né? Ainda, onde tem dificuldade, tem oportunidade para inovação. Acho que a gente ainda não teve esse breakthrough de uma grande revolução nesse sentido. A gente tem casos isolados que ainda não se transformaram em padrão de mercado, né? Mas as pessoas querem ter isso. Acho que esse é o negócio. Do ponto de vista das pessoas, essa é a demanda, né? Então as marcas têm que ficar atentas. Muito doido, muito legal. Gostei. Mas é isso. Essas são as tendências que a gente Essas olhou são as aqui. tendências? Nossa, Uhum. muito legal, DJ. Muito legal, muito legal. O Gabriel aqui também. O Gabriel nos acompanhou aqui nessa live, praticamente comentou em todas as tendências aqui. Está falando agora de marketing digital. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Cara, que legal essas tendências.
bem interessantes. Algumas delas, né? Elas estão um pouco presentes no último livro do Kotler, não estão? Lá no 5.0, estão, né? Sim, sim, então. Né? Tudo, praticamente elas ali, de um jeito ou de outro, estão Essa presentes questão lá. da evolução além do digital, né? A gente tem que voltar para o aspecto humano, a gente tem que fazer essa integração, olhar do ponto de vista das pessoas. Não adianta a gente se emocionar com a tecnologia é um meio para alcançar as pessoas, criar relacionamento, né? Construir valor para as duas partes. E o Kotler agora, que já está, né, nos seus 185 anos de idade, mas Verdade, o verdade. Kotler ele tem um livro dele muito interessante que ele repensa o sistema capitalista, né? E ele fala, a gente tem que repensar essa relação, a gente tem que repensar em repensar o sistema e pensar em novas soluções para que essa conexão com as pessoas aconteça, né? Às vezes a gente vai tudo para um lado, né? Se emociona com a tecnologia, vai todo mundo para lá. Os lemmings, né? Os minions, vai todo mundo para lá. Depois a gente volta para um pêndulo e se ajusta no meio. Eu acredito que a gente está nesse momento de reequilíbrio, né? Várias tendências ali mostram isso, né? As pessoas repensando o seu propósito, pensando seu lugar na sociedade, e as marcas têm que estar muito atentas a isso, né? Entender que tem muita oportunidade para fazer diferença na vida das pessoas, entregando valor e construindo relacionamento de longo prazo, que no limite é o que faz as marcas terem perenidade. Boa, boa. Adorei. Adorei. Boa, bom fechamento, inclusive. Ó, o Gabriel já falou aqui, DJ, que ele quer saber aí, ele quer saber quando tem live para ele poder sempre acompanhar aí a gente. Que bom, obrigado, Gabriel. Show de bola. Legal, né? A gente está combinando a cada 2 semanas de se falar aqui às quartas-feiras, às 8 horas. Então, quem quiser pode conectar Não, foi muito aqui. legal. E a gente vai começar a aprimorar a divulgação. A gente fez um protótipo, né, Carlan? Verdade, verdade. O nosso Mas olha, bate-papo aí, gostei, nossa ligação quinzenal aí. não gostei demais dessas tendências de hoje, hein? Bem legal esse relatório aí, bem legal mesmo. Escuta, quando tu for fechar, vou falar isso na frente de todo mundo, quando tu for fechar, me coloca como colaborador, aí vai pro meu Instagram junto com o teu. Beleza, vou fazer isso aí. Tá bom? Falou, Abração, gente. boa noite, obrigado a todos. DJ, obrigado pelo tema que você trouxe, muito, muito legal mesmo. Valeu, galera. Um Até abraço aí. mais, Até a abraço, próxima. valeu. Tchau, tchau, gente.